Finalmente temos entre nós o trailer de Lanterns, né? A nova grande promessa aí do DCU do James Gunn, que nós já estamos aí um pouco com certos probleminhas aí no que tangem a coerência e a recepção em relação a esse trailer, né? Então, no vídeo de hoje eu não vou fazer exatamente uma análise sobre o trailer, porque acho que isso aí já tem aos montes aí. Nós vamos analisar aí por que será que ainda em 2026, né, depois de tantas produções de heróis, ainda parecem que alguns produtores têm vergonha de usar um super-herói nas suas produções. É disso que a gente vai falar hoje nesse vídeo, então fica por aqui que depois da vinheta a gente conversa. Oi, eu sou o Totô e você tá no canal Tereré Nerd. Você tá chegando aqui por agora, muito bem-vindo. Nesse canal nós estamos aí sempre, não canso de dizer, engateando aí, né? Já temos alguns vídeos aí para você que gosta de assuntos nerds, filmes, séries de TV, quadrinhos, super-heróis, né? E todo esse mundo que a gente tanto gosta. Lembrando que eu não sou especialista de nada, mas gosto de vir aqui dar um pitaco aqui para ver se a gente conversa e cria uma grande rede de amizade aí nesse bate-papo sobre os assuntos que a gente tanto gosta. Deu uma parada aí dos vídeos no canal, né? Infelizmente meu computador ele fez a passagem, ele não aguentou, né? Então eu tô tendo que me virar aqui, tô tentando aqui aprender a editar pelo próprio celular, então vocês me desculpem aí se alguma falha cair, se alguma coisa ficar fora do padrão aí, tá? Lembrando que se você quer contribuir com esse canal aqui, se você de repente tá podendo, né, quer me ajudar aí a comprar um computador novo, então, ó, aquele bom e velho combinado de sempre, eu falo daqui, você faz o Pix daí e assim você me ajuda a me ajudar. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Depois de uma certa expectativa aí, né, a gente precisa sempre voltar nesse ponto aqui do que é da promessa que foi aí o James Gunn assim que ele retornou para DC, né? Ah, lembrando que, né, teve toda uma polêmica, depois de Guardiões da Galáxia 2, a Disney mandou ele embora, a DC foi e contratou ele para fazer o Esquadrão Suicida, né, que teve aí um sucesso até considerável, né, nada muito estrondoso, porém um bom trabalho ainda naquela pegada Guardiões da Galáxia ali de heróis desajustados que ele tanto gosta. Bom, a verdade, a questão é que aí a Marvel contratou ele de volta para que ele fosse então retornasse, finalizasse a sua franquia Guardiões da Galáxia, né? Um filme aí que foi um grande sucesso, né? O Guardiões da Galáxia. Então a gente tem o anúncio que o James Gunn ia assumir a parte criativa aí do novo universo DC que não vinha, né? Tudo da que a DC aí, fora os Batmans, né? Como sempre, vinham capengando aí. Porém, o resto tudo isso aí é história, você já ouviu, já conhece. Se você está nesse vídeo aqui, provavelmente você conhece essa história muito bem, tá? Mas a verdade é que havia grande expectativa em relação ao que o James Gunn faria em relação ao seu novo universo, né? Esse novo universo DC, com a promessa de fazer uma coisa mais voltada aí para os heróis clássicos, então aquela pegada de ser um diretor criativo, competente, um bom roteirista, havia muita expectativa em cima disso. Acontece que, passadas aí algumas produções, a gente viu que a promessa não se cumpriu, né? Na verdade, James Gunn acabou se mostrando aí um criador limitado, né? Essencialmente limitado, porque quando ele precisa trabalhar com personagens desconhecidos, que o público não liga tanto, ele manda muito bem. E aí, quando ele precisa trabalhar, então, com um personagem mais clássico, de peso, aí, trazer alguma coisa, né, nova, ele já não consegue. Fato isso é que o próprio Superman dele é muito mal explorado. É praticamente um coadjuvante dentro do próprio filme, porque o James Gunn está mais preocupado ali com aqueles personagens desconhecidos que povoam ali o filme, né? E a prova disso também, eu acho que o James Gunn, ele não gosta muito desse personagem, mas não vem ao caso. A questão é que aí a gente tem um Creature Commandos, primeira temporada, que quase ninguém viu, a não ser que você seja muito fã,
que não conversa com esse Superman aí, que tem uma pegada mais aventuresca, mais aí quadrinhos, né, aspas. E a gente tem também aí a segunda temporada de Critical Commandos, que promete, não promete, vem, não vem, mas ninguém liga. A gente vem aí de um pacificador que é e não é DC, e não é continuação da primeira temporada, e que foi horrível, assim, desperdício de personagem, considerando que a primeira temporada de Pacificador é muito boa. E aí a gente tem aí um trailer de Supergirl que começa com o Krypton mijando na cara do maior super-herói de todos os tempos. E aí agora a promessa é o Lobo, né? A Supergirl não teve força aí para convencer as pessoas a verem o próprio filme da protagonista. Mais uma vez vai lá o James Gunn apostar tudo que tem naquele personagem mais desconhecido aí, né? Claro, se você é fã de quadrinhos, você conhece o Lobo. Se você não é, você não conhece. Acaba chegando aí, então, nessa grande questão aí. Dentre muitas coisas que foram prometidas quando ele começou lá atrás, muito pouco se cumpriu. E eu não vou nem falar aqui desse cara de barro aí. Mas entre essas promessas vinha aí o conceito, então, de trazer uma série sobre o Lanterna Verde. Né? O Lanterna Verde aí, que é um personagem conhecido do público, principalmente, né, por questão do desenho da TV. A gente tem ali o desenho da Liga da Justiça, que trazia o Jon Stewart ali, um excelente Lanterna Verde. O conceito de Lanterna Verde aí já vem das animações muito forte. Então ele não é um personagem extremamente desconhecido, ainda que, né, dê aí pra gente colocar que o Lanterna Verde tá na mesma prateleira ali do Homem de Ferro antes do filme. Ele era um personagem conhecido, mas nem tão conhecido assim. As pessoas não se importavam tanto, né, a não ser que você lesse quadrinhos mesmo, acompanhasse os personagens. E aí, a proposta surge, uma proposta interessante. Vamos emular aí uma série de sucesso, né, que no caso é True Detective, e vamos colocar isso no mundo de super-heróis. E a proposta é interessante, né? Você pegar aí um conceito que é espacial, que tem muito efeito especial, que tem cores, que tem que, assim, em que a criatividade precisa imperar visualmente falando, então, e colocar isso aí, uma trama de investigação. Acontece que o cerne de True Detective, assim, que que fez todo o sucesso que fez, principalmente da primeira temporada ali, que é a melhor, ordinário, é o quê? É que eles pegavam aquele conceito de série de TV procedural lá, que toda semana a gente tinha um crime sendo resolvido, e ao invés de usar toda aquela questão fantasiosa, eles colocaram como se fosse aquilo uma investigação real. Como essa investigação desse crime ela se desenvolveria no mundo real, né? Então, tanto que é uma investigação que dura anos, tem reviravoltas, tem muitas questões aí. Mas o problema é o seguinte: True Detective vive exatamente no realismo. Lanterna Verde é talvez aí o personagem que você precisa mais extrapolar o criativo, né? Por quê? Porque ele faz construtos, ele constrói máquinas, constrói coisas, constrói criaturas, tudo baseado na força de vontade do usuário. Então você precisa ter cor, você precisa ter efeito especial e principalmente os Lanternas Verdes são personagens conectados ao espaço, né? Então você corta tudo isso e traz isso então pro True. Quando você tem um personagem como o Batman que transita entre a fantasia e a realidade, você querer fazer um Batman mais realista, beleza, isso funciona. Por quê? Porque, em soma, o Batman não é um super-herói. Né? Ele é um cara que tem acesso a ferramentas que uma pessoa comum não teria, basta que você tenha dinheiro. Né? Mas então você consegue trabalhar um pouco esse conceito, entendeu? Você pode pegar, de repente, aí, um louco que se veste de palhaço e é um psicopata, né, para ser inimigo desse cara aí, que ele tem acesso a muita coisa, muita tecnologia, porque tem muito dinheiro, então permite com que ele faça isso e você consegue trabalhar isso no campo do realismo. Da mesma forma que você consegue pegar esse personagem, colocar ele num mundo de super-heróis e ainda assim ele funcionar perfeitamente. Então dá para ter um equilíbrio, mas alguns personagens não tem como.
É o caso do Lanterna Verde. O Lanterna Verde, ele ganha um anel de um alienígena que cai no espaço. Esse anel aí escolhe pessoas pelo universo, né? O trailer até brinca lá, fala assim: "Ah, mas tem um de nós que é um esquilo", né? Então, você entende que esse mundo é muito fantasioso para você querer calcar ele na realidade. E aí, quando a gente vê o trailer, a gente vê ali que a ideia que me passa é que o cara fosse, puta, True Detective é uma puta de uma série, né? Cara, eu queria escrever o meu, ia ser assim, 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 assado. E aí ele esqueceu, deixou de lado o super-herói e focou no True, né? Na verdade, na realidade aí, emulando então a série que ele queria, o que nos volta no tempo aí para o ponto em que toda vez que uma produção relacionada a um grande personagem, seja de quadrinhos ou não, vinham sempre com uma proposta inicial que era 100% das vezes os produtores, diretores, pessoas envolvidas no projeto chegarem e dizer para você o seguinte: ah, essa é a minha visão desse personagem, entendeu? Esse personagem que vocês conhecem, que vocês leem, que vocês consomem, não, isso aqui a gente não quer, né? A gente quer o nome só, a gente quer o nome, a gente quer a franquia, mas a gente não quer o produto. Então, quando ali, antes, né, no começo, antes da grande era Marvel aí, nos cinemas principalmente, ah, a gente sabia que os estúdios tinham vergonha, essas pessoas tinham vergonha de trabalhar com esses personagens da cultura pop, né? Por quê? Porque na cabeça deles isso era coisa de criança. Eles são pessoas, né, conceituadas, pessoas profissionais, né? Tem todo um ego envolvido, né? Nossa, como eu sou revolucionário, como eu sou adulto, como eu sou desenvolvido. Eu não vou trabalhar com esses personagens menores aí. E a sensação é que Lanterns, exatamente isso. É uma série de pessoas que têm vergonha de estarem trabalhando com super-heróis. Eles não estão preocupados com aquele personagem, eles estão preocupados com o conceito deles. Eles miraram ali em True Detective e calcaram e ficaram os pés ali. Então não me parece, é claro, ninguém viu a série ainda, os super-heróis, os lanternas verdes, ser relevante nessa série. A impressão que eu tenho é que a gente está retrocedendo no tempo aí e as pessoas simplesmente não ligam para isso. Se você pegar ali o primeiro Homem de Ferro, faz essa transição muito bem, né, que consegue trazer ali, que cria toda a o método Marvel ali, você vê que eles equilibram bem a ideia de super-heróis com o mais próximo possível ali da realidade, mas ainda assim o personagem não é esquecido. Se você... Quantas histórias em quadrinhos você vê o Homem de Ferro voando por aí, entre caças, e isso é transposto tão bem. Inclusive, o próprio Homem de Ferro cita a palavra super-herói, né? Ele fala, supor que eu sou um super-herói já é exagero, né? Então, assim, já mostra ali que, olha, isso aqui é um filme de super-herói. E quando a gente junta essa mistura aí de cachorro doido, essa série, me desculpe, né, vai ter aí, vai ser uma pegada que pode funcionar? Pode ter quem vai gostar. Não acredito que seja a pior coisa do mundo, embora bem genérico, né? Cidadezinha do interior, xerife boladão, no caso uma xerifa boladona, que está envolvida ali com um grupo que alguém, né, que encobre algum crime que acontece ali, né, até que vem dois investigadores de fora, né, muito bem, inclusive, feito na primeira temporada de Reacher ali, o puro suco, né, e então, assim, nada demais, nada que você já não sabe o que você vai esperar, a trama que você vai encontrar, né, e talvez tenha ali, em alguns episódios, eles coloquem aí uns 30 segundos de super-heróis de espaço para dizer, ó, tá aí, toma, o que você queria era isso aqui, mas não era isso que eu queria. Né? Então, vamos esperar para ver, né, difícil aí se empolgar com esse DCU, né? Na época em que as pessoas já estão perdendo empolgação com filmes de super-herói, você vê séries e produções que afastam ainda mais as pessoas dos super-heróis. Sem contar, é claro, da gente ter um universo compartilhado em que nada conversa com nada. Você tem uma animação, você tem um filme que é mais família, você tem uma série que mostra perus jogados na sua cara, e agora você tem uma série calcada na realidade,
num mundo fantástico. Não sei, não tem para. Quanto mais eu olho para esse universo DC, menos coesão eu vejo, que cada vez menos essas produções parecem se conversar. Mas e você? O que você achou aí do trailer? Você gostou? Você se empolgou? Tá a fim de ver a série? Acho que eu tô exagerando. Não deixa de comentar aqui, não deixa de seguir esse canal, não deixa aí de compartilhar. Bora bater um papo comigo, conversa comigo aí, discorda comigo, concorda comigo, só não briga comigo, né? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.